Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Feliz em mais uma vez estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, para assim glorificarmos o nome dEle, aleluias. Quero saudar também os nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e a nossa rede CMA também no canal Mel, amém? Deus abençoe as vossas vidas, e hoje estarei trazendo aqui uma breve palavra para o coração dos irmãos, para mim também, aleluias. Se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, louvado seja Deus. O livro de Daniel, capítulo 1, do verso 3 em diante. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém, glória a Deus. E diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e Azarias de Abdinego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Glória a Deus. Conhecemos o livro de Daniel, né, irmãos? Uma passagem muito conhecida por nós, especificamente ali na passagem do ocorrido na vida de Daniel, que no caso é a Cova dos Leões, ali no capítulo, mais ou menos no capítulo 6 em diante, quando ele está diante do rei Dario, e acontece aqueles fatos. Porém, quero aqui citar nesta noite relatos de um acontecido um pouco antes disso. Amém? E esses relatos, eu quero dar aqui como título, a fidelidade em tempos de crise. Amém? Então, conhecemos e sabemos ali a história. Certa feita, Jerusalém, ali em Judá, é invadida pelo rei Nabucodonosor, e o rei, com todo o seu exército, invade a cidade e então toma cativo aqueles que moram ali em Jerusalém, aos hebreus, e nesse momento, então, ele diz a palavra do Senhor que ele situou a cidade. Certa feita, nesse momento, se encontrava ali também, dentre aquele povo, Daniel e seus amigos. Louvado seja Deus. E o rei Nabucodonosor, quando invade a Jerusalém, é também de conhecimento nosso que é cumprimento de uma profecia que Jeremias havia feito, ali no capítulo 39 em diante, que chegaria o tempo em que viria um inimigo tão forte que derrubaria por completo a Jerusalém. E esse tempo é chegado, e esse tempo é justamente no tempo em que Daniel ali está. Louvado seja Deus. E então, Nabucodonosor toma aquela cidade, leva cativos alguns do povo ali de Jerusalém, mais especificamente os nobres e os da família real, porque Nabucodonosor era então um rei muito estrategista. Sabemos que não foi totalmente só pelas suas mãos, mas sim porque o Senhor permitiu que ele tomasse a Jerusalém, para que houvesse o cumprimento da sua palavra. Então, dali então, Nabucodonosor perdão, irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Amém. Dali então, Nabucodonosor manda separar todas aquelas pessoas da parte dos nobres e da família real no seu reino, quando são chegados ali à Babilônia, cativos,
e manda separar dentre eles jovens que fossem sábios, jovens que fossem inteligentes, jovens que fossem de uma boa aparência, bem apresentáveis, jovens que sabiam falar muito bem diante das pessoas. Glória a Deus, aleluias. Por quê? Porque a estratégia do rei era da seguinte maneira: quando ele invadia os reinados e saqueava as cidades, ele não tomava só as riquezas que havia ali, mas ele usava de esperteza para levar cativo as pessoas mais nobres, para que essas pessoas fossem ensinadas na Babilônia, e ali na Babilônia fossem ensinados todos os seus costumes, as suas tradições, até mesmo a língua dos caldeus, para que em outrora, mais à frente, no futuro, Nabucodonosor usaria do conhecimento daquelas pessoas, das tradições da Babilônia, de toda a cultura babilônica, para convencer as próximas nações na qual ele iria conquistar. Aleluias. Um rei muito estratégico e inteligente, e assim o fez com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que ao chegar ali já tiveram os seus nomes mudados por Aspenaz, chefe dos eunucos, dando a eles o nome de Beltesazar. Louvado seja o nome do Senhor. E aleluia, obrigado pastor, Deus abençoe. Dando a eles o nome de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, amém, como nós conhecemos na palavra do Senhor. E então ali, logo de início, nós vemos o quê? Que uma das estratégias de Nabucodonosor, que assim o fez na vida desses jovens, foi logo de primeira instância mudar os seus nomes, porque aqueles jovens tinham nomes que eram referências em Jerusalém, nomes que se referiam ao seu Deus, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Nabucodonosor de antemão já muda os seus nomes para quê? Para que ali então a intenção dele é que eles passassem a se acostumar já com seus novos nomes que eram consagrados aos ídolos da Babilônia, para que assim, com o tempo, eles pudessem esquecer da sua nação e da onde eles tinham saído. Aleluias. E sabemos muito bem que Daniel era um jovem justo, um jovem que servia ao Senhor Jesus em toda a sua vida, era um moço ainda, aparentemente, provavelmente entre seus 17 e 19 anos, juntamente com seus amigos que também eram novos. E então o rei ali, quando eles acabam de chegar, assim que é mudado os seus nomes, é proposto a eles que se assentem à mesa do rei no palácio e participem do banquete do rei. Por quê? Porque esses jovens, quando chegavam, esses que eram os mais sábios, esses que eram os mais inteligentes, aqueles mais bem vistos das famílias e dos nobres, assim que eles chegavam à Babilônia, Nabucodonosor lhes oferecia uma espécie de curso, vamos dizer hoje assim, na nossa linguagem de hoje, é como se fosse uma faculdade, e era ali onde eles seriam ensinados, e ali eles estariam por 3 anos, eles ficariam, né, naquela escola por mais ou menos 3 anos, com tudo sendo bancado pelo governo de Nabucodonosor. Não só o que lhes era ensinado, mas como alimentos, mantimentos e tudo. Tinham direito a ficar ali, permanecer no palácio de Nabucodonosor. E então é chegado esse momento em que ele prepara esse banquete e ordena para que todos, não só Daniel e seus amigos, mas todos aqueles jovens se assentassem à mesa e ceassem ali com aquele rei. Porém, Daniel, no seu coração, sente em não se contaminar com os manjares e as iguarias daquele rei. Daniel sabia que Babilônia era uma cidade profana, uma cidade que o que reinava ali, o que imperava ali, era a soberba e a vaidade. Um império, sim, muito grande, que Nabucodonosor constituiu. Um pouco antes ali de conquistar a Jerusalém, invadir a Jerusalém, ele havia acabado de conquistar todo o Império Egípcio. E nós sabemos que o Império Egípcio é muito grande e também era poderoso naquela época. Então, ele domina várias outras cidades, domina o Oriente Médio e em seguida invade ali Jerusalém. Porém, eu quero chegar num ponto aqui. Daniel sentiu em seu coração não se contaminar com os manjares do rei, não só apenas por aquilo que estava à mesa ali, vindo de um lugar, de uma terra estranha, e onde tinha deuses estranhos, mas sim porque Daniel sabia que por trás daqueles alimentos, eles eram todos consagrados ao deus Bel, que era um título dado aos ídolos da Babilônia, e sendo assim, ele participando daquele manjar, ele estaria sujando a sua fé diante de Deus, e até mesmo, quem sabe, negando a sua fé diante do Senhor. Então Daniel se recusa, mas nesse momento, nesse cenário, não é uma decisão muito fácil, irmãos, para Daniel,
Porque quando ouvimos falar dessa palavra, vemos apenas que Daniel chegou ali e foi oferecido manjar e pronto, e ele começa a falar com Aspenaz, o chefe dos eunucos, para que se não contaminasse, não se contamina, e assim Deus segue o abençoando. Não foi apenas isso, por trás disso teve todo um contexto. Como eu disse, Jerusalém é invadida, e não só invadida, mas é totalmente devastada. Nabucodonosor devasta toda a cidade, retira os nobres e os reais, aqueles que trabalham os artesãos, os ferreiros, todos aqueles que tinham uma utilidade, um ofício principal, ele leva cativo para o seu reino na Babilônia, e ali então deixa somente os pobres, os mais pobres. E aquele foi um momento muito doloroso, não só para aquele povo que estava lá, mas também para Daniel, porque Daniel sabia que aqueles que tinham ficado iam sofrer ainda mais do que eles que estavam ali na Babilônia, porque ele estava ali, mas ele era da família nobre. A ele foi oferecido uma oportunidade, porém aqueles que ficaram não foi oferecido nada, foram simplesmente esquecidos e deixados para trás. E a Bíblia fala lá no livro de Lamentações, capítulo 4, versículo 9, que grande foi o sofrimento naquele povo, e ali o profeta diz que mais feliz foi os que morreram pela espada do que aqueles que ficaram dentre os muros de Jerusalém. Porque o exército de Nabucodonosor cerca então a cidade e impede que chegue qualquer coisa ali dentro, irmãos. Vestimentas, água, comida, nada, não chegou nada. E o povo passa então a perecer e até morrer de fome. Chega até momentos que as mães, por desespero total e até no estado de loucura, de tão ruim que era aquela situação, a calamidade naquele lugar foi tanta, que elas desejam até comer seus próprios filhos, para que possam sobreviver. E Daniel sabia de tudo aquilo. Glória a Deus, aleluias. E lá no Salmo de 137 também diz que os cativos se ajuntaram no rio à beira da Babilônia e começaram a chorar. E se pranteavam em profunda amargura e tristeza, irmãos. Não só por tristeza por tudo aquilo que estava acontecendo com eles, mas até mesmo com ódio, com raiva do Império Babilônio por ter feito aquilo de um modo tão trágico, de uma forma tão violenta com aquele povo, a ponto de eles chegarem a desejar em seu coração e falar em voz alta: ó Babilônia, feliz seja aquele que pega dos teus filhos e esmague a sua cabeça nas pedras. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos que foi um sofrimento realmente muito grande, irmãos. E Daniel se encontra ali naquele momento, vendo todo aquele sofrimento daquele povo que também era o seu povo, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe dos seus conhecidos, ao qual ele via todos os dias, e até mesmo sem o templo, porque a palavra do Senhor diz que Nabucodonosor, a devastação foi tamanha que ele destruiu até o templo de Jerusalém, aquele grande templo construído por Salomão em outrora no passado. Então ali também, naquele momento, nenhum lugar mais, irmãos, ele tinha para congregar e adorar o nome santo do Senhor. Hoje estamos aqui com a graça do nosso Senhor Deus e através do poder dele, e temos um lugar bom, um lugar confortável para poder adorar e exaltar o nome santo do Senhor. Porém, Daniel nem isso tinha, irmãos. Então nesse momento nós vemos que muitas das vezes na nossa vida também é assim. Muitas das vezes muitas coisas nos é tirada, e olhamos para um lado e para o outro, não vemos ajuda, e quando vamos procurar ajuda de alguma forma, pensamos dentro de nós mesmos que estamos totalmente sozinhos e não há mais solução. Então é nesse momento que a gente tem duas escolhas: ou nós nos apegamos ao nosso lado humano, falho, e dali então passamos a desistir mesmo de tudo, entrar em profunda amargura e rancor, ou fazemos como Daniel, que ergueu os olhos, olhou para Deus e propôs firme em seu coração não se contaminar, mas permanecer fiel ao seu Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que não foi uma decisão fácil, mas porém Daniel permanece firme, e Daniel mostra a nós que a nossa fidelidade, a nossa lealdade ao Senhor não pode ser posta à mesa, irmãos, não pode ser posta em questão. E às vezes alguns dizem: mas em momentos difíceis, irmão Danilo, a gente com certeza vai buscar o Senhor, ainda mais nós que conhecemos a Deus e a palavra de Deus, porque estamos em dificuldades. Mas outrora, irmãos, quando temos a oportunidade de crescer e porventura nos tornarmos grandes, será que nesse momento também lembramos do Senhor? Glória a Deus, aleluia.
Daniel, então, naquele momento estava no impasse, irmãos. Tinha todo um sofrimento do seu povo, longe de tudo que ele amava. Porém, mais ali à frente, no Império Babilônico, estava sendo lhe oferecida uma grande oportunidade. A oportunidade de um jovem inteligente, sábio, de uma família nobre, que agora é levado cativo como escravo, mas tem a oportunidade de então estudar. Nabucodonosor ia oferecer estudo a eles, com tudo pago por 3 anos. E ao fim desses 3 anos ia fazer um teste com eles, para ver quem deles se sairia melhor. Então Daniel podia pensar muito bem assim: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, estamos aqui nessa situação, fomos levados cativos, olhamos para trás, vemos que realmente Judá caiu, tudo se acabou, porém para nós ainda há uma chance. Olha a oportunidade que está sendo oferecida a nós. Mas não, meus irmãos, não foi isso que Daniel fez. Daniel recusou tudo aquilo que estava sendo oferecido a ele, porque ele sabia que mais valia estar servindo o Senhor, seu Deus, do que trocar tudo o que ele tinha com Deus por qualquer experiência nessa terra, seja ela posição, seja ela título, seja ela bens materiais, seja ela riqueza. Daniel sabia que nada disso valeria a pena. Glória a Deus, aleluias. O que mais valeria era estar junto do seu Deus, o adorando e o exaltando para todo sempre. E não acaba aí, a história segue um pouco mais adiante. Então Daniel vai, naquele momento, usa de sabedoria, chega ao chefe dos eunucos, Aspenaz, e chega com jeito, irmãos. Chega com jeito e fala para ele que desejaria não se contaminar com o manjar do rei. E na Bíblia fala que Deus concedeu graça a Aspenaz, que ele ouviu a Daniel, porém ele temeu. Ele falou: Daniel, como posso fazer isso para você? Se passado um tempo, o rei Nabucodonosor olhar para vocês e ver que vocês estão mais abatidos ou mais fracos que os outros jovens, ele vai me matar no mesmo momento. Não só a mim, mas toda a minha descendência. Então Daniel mais uma vez usa de sabedoria, movido pelo Espírito Santo de Deus, e diz: façamos um teste então. Por 10 dias não nos dê nada dos manjares e das iguarias da mesa do rei. Permita que nos alimentemos apenas de vegetais e água. Por 10 dias. Só que nesse momento Daniel, ele é corajoso, porque ele diz que ao fim desses 10 dias, ele pede para que o chefe Aspenaz olhem para eles e vejam neles se eles estão mais robustos e saudáveis que os outros jovens, e assim decida o que fazer com eles dali em diante. Glória a Deus, aleluias. Muitas vezes nos falta coragem, irmãos, para provar daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, porque sabemos uma coisa certa: Daniel sabia que ali tinha Nabucodonosor, considerado o maior rei do mundo antigo, com o maior império que havia naquela época. Porém ele sabia que o seu Deus era muito maior que Nabucodonosor, e a única garantia que ele teria era de permanecer firme com o seu Senhor, porque ainda que Nabucodonosor desse tudo a ele pudesse então governar, quem sabe até todo o palácio, todo aquele reinado, não se compara ao poder de Deus e à lealdade do Senhor sobre a vida dele. Mesmo com tudo derribado, mesmo com tudo acabado, e parecendo até mesmo que não tinha esperança, Daniel ainda permanece firme na palavra do Senhor e continua com seu propósito em servir ao nosso Deus. E muitas vezes é assim nos nossos dias hoje. As dificuldades, quando vêm, irmãos, tem vezes que vem e bate forte mesmo em nós. Porém não podemos perder a esperança, não podemos perder a fé, porque se perdemos a esperança, como vamos dizer aos nossos irmãos mais à frente que servimos o Deus Deus grande e todo poderoso? Aleluias. Temos que provar da nossa fé. Muitas vezes as dificuldades vêm nas nossas vidas para nos provar, mas não para que venhamos desistir, e sim para que venhamos conseguir vencer e permanecer firme na presença do Senhor e viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. E então Aspenaz aceita fazer aquele teste, e eles fazem aquele teste por 10 dias, eles comem e se alimentam apenas de vegetais e água. E ao fim daqueles 10 dias, Aspenaz se achega àqueles jovens, e para surpresa deles, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, estão mais fortes e saudáveis que todos os jovens da Babilônia. Isso é uma prova para nós de que Deus não nos abandona. E a partir do momento que nos propomos a servir verdadeiramente ao Senhor e honramos o nome dEle, Deus de igual modo nos honra a nossa vida. E Ele mostra que Ele é fiel em nossas vidas e que Ele tem poder para mudar e fazer tudo aquilo que nós precisamos.
Glória a Deus, aleluias. E então quando eles voltam e são achados ali saudáveis, enfim, bem vistos, Aspenaz fala com o chefe da cozinha, o cozinheiro-chefe, aliás, e manda cortar de uma vez por todas a dieta deles, dos manjares do rei, e eles seguem por 3 anos, irmãos. Pensa só, por 3 anos, água e vegetais. Aí nós vemos assim, mas como eles conseguiram sobreviver dessa maneira? Como eles conseguiram continuar bem e seguir forte, firme, aprendendo, caminhando e de pé por todo aquele tempo? Porque existe uma pequena não, aliás, uma grande diferença, irmãos. Uma coisa é você se contaminar ou se deixar levar por as coisas desse mundo, ainda que brilhem os olhos e pareçam tão belo e tão bom. E outra coisa é mesmo que seja água e vegetal, mas seja algo dado por Deus para você na sua vida, você pode viver, irmãos, você pode viver com saúde, com alegria, e alimentando não só o seu físico, mas também a sua fé diante do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. E então, ali passam-se aqueles 3 anos, e Nabucodonosor, ao fim daqueles 3 anos, ele faria um teste com aqueles jovens. E então passa aqueles 3 anos, Aspenaz chama a Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, e todos aqueles outros jovens que estavam ali, estudando com eles, à presença do rei. O rei então começa a lhe fazer perguntas a eles, e essas perguntas são estratégicas. O rei pergunta tudo sobre a cultura dos caldeus, do povo ali da Babilônia, não só a cultura, mas a língua, os ídolos, os deuses, as tradições. E eles começam então a responder ao rei. Era meio que como se fosse uma prova oral, irmãos. Era o rei perguntando e eles respondendo, e ali naquele mesmo momento o rei avaliando o conhecimento de cada um. Então o rei faz isso, e a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor se admira com aqueles jovens, porque diz a Bíblia que aqueles 4 jovens se mostram muito, mas muito mais sábios que todos os jovens daquele lugar. Glória a Deus, aleluia. E não só isso, mas quando Nabucodonosor se refere especificamente a eles, aos 4, com questões específicas, ele vê que a sabedoria deles é tão grande, que nos diz a palavra do Senhor, que eles tinham uma sabedoria equivalente a 10 vezes mais que qualquer um daqueles jovens que estavam ali. Ou seja, meu irmão, mesmo em momentos de crise, em tempos difíceis, quando tudo parece que não vai dar certo, e muitas das vezes a oportunidade que vem, aquela oportunidade que brilha os nossos olhos, não vem da casa do Senhor, não vem de Deus, mas vem lá de fora, e parece que isso é o melhor, Deus nos mostra que não é o melhor, que vale a pena continuar com Ele até o fim, firme, e permanecendo nos seus ensinamentos, nos seus propósitos, e guardando os valores da palavra de Deus para a nossa vida, porque na verdade é isso que nos fará vencer, não só em nossa vida pessoal, mas também no mundo aí fora, e todas as outras dificuldades que virão. E então a palavra de Deus segue ainda um pouco mais à frente, e no capítulo 2 diz que aqueles jovens então, quando tem a sua avaliação feita por Nabucodonosor reconhece a sabedoria deles, e eles são colocados então entre os sábios ali na Babilônia, e ali vão se passando os dias, o tempo, os anos, e chegamos até o capítulo 2, onde Nabucodonosor tem um sonho. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor tem um sonho, e ele se encontra inquieto, muito afligido com esse sonho. O perturba de tal maneira que ele não consegue nem dormir direito. Então Nabucodonosor procura uma solução para si. Ele chega no palácio, ele chega lá ao palácio e pede para que chame os sábios, todos os sábios da Babilônia, e se coloquem na presença dele. Manda que Arioque, o chefe da guarda real, chame a estes sábios e se coloque diante dele. E ali então Nabucodonosor fala para eles que teve um sonho, e esse sonho muito o perturbou. Porém, Nabucodonosor quer saber o que é aquele sonho, mas não só saber, mas também saber a interpretação daquele sonho. E então aqueles sábios, aqueles mestres, aqueles feiticeiros, os astrólogos, todos que estão ali, começam a questionar o rei, saudam o rei,
obviamente, em primeiro lugar. E em seguida dizem ao rei: Senhor, faze-nos saber qual é o teu sonho e te daremos a interpretação. Porém, Nabucodonosor olha para eles e fala: não, eu decidi que eu quero que vocês me revelem o que eu sonhei e a interpretação desse sonho. E os sábios mais uma vez se achegam ao rei, já um pouco mais preocupados, e dizem: ó Senhor, mais uma vez dissemos, diga-nos o que o Senhor sonhou e daremos ao Senhor a interpretação. E o rei Nabucodonosor naquele momento se ira, porque era um rei ditador, era um rei que era soberano no seu reinado. Ele mesmo era rei, o que ele falava era cumprido. E o que ele determinava era feito de uma forma ou de outra. Então ele não aceita aquilo e começa a desconfiar daqueles sábios, dizendo a eles: olha, vocês estão procurando ganhar tempo e estão tentando me enganar fazendo isso, porque vocês na verdade não sabem o que eu sonhei e não têm a capacidade de revelar. E se vocês não sabem isso, muito menos interpretar o que eu sonhei. Então o rei pega e dá uma sentença a eles: se vocês não conseguirem, mais uma vez pergunta a eles e diz a eles: se vocês não conseguirem revelar o que eu sonhei e me dar a interpretação desse sonho, eu lançarei um decreto e ordenarei para que sejam mortos todos os sábios da Babilônia. E mais uma vez os sábios ali nervosos, meio que sem saber o que fazer, não tinha muita resposta ali para o rei. E para argumentar, para tentar achar uma saída, eles se achegam a Nabucodonosor e dizem: ó rei, mas o que o senhor pede é impossível. Nenhum rei, em nenhum outro momento, em todo o reinado da Babilônia, nunca jamais pediu o que o senhor está nos pedindo. Porque o que o senhor está nos pedindo, não há mortal nessa terra, ser humano, que possa revelar ao Senhor. O que o senhor está pedindo, somente os deuses podem revelar. Porém, os deuses não moram conosco. Então Nabucodonosor se ira, manda que eles saiam dali e despacha um decreto no reinado para que sejam mortos todos os sábios. E então Arioque, chefe da guarda do rei, sai da presença do rei então e vai ter com os sábios. E dentre eles está Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Louvado seja Deus. De primeira instância, Daniel foi firme no seu propósito, se manteve com Deus e Deus o honrou. Porém, um pouco mais à frente agora nós vamos ver que mais uma vez há um levante sobre a vida de Daniel. Mas nós vamos ver também que Daniel permanece fiel por mais uma vez. Aleluias. Irmãos, estar firme na presença do Senhor, estar fazendo a obra de Deus, estar disposto a trabalhar para o Senhor, não significa que não teremos dificuldades, mas significa que teremos força suficiente no dia mau para vencer aquilo que é proposto a nós pelo inimigo e sair disso vitoriosos no nome de Jesus Cristo. Aleluias. Então Arioque sai atrás dos sábios, porque a ele foi dada a ordem para ele mesmo executar aqueles sábios. E no meio desse caminho, Daniel encontra Arioque, o chefe da guarda do rei, porque o decreto foi publicado, e obviamente Daniel ficou sabendo, e assim que ele soube, foi até Arioque, e perguntou a ele: o que acontece para que o rei tome uma decisão tão drástica? E Arioque ali então, com Daniel, explica todo o caso acontecido para ele. E meu irmão, nesse momento, nós vemos que Daniel, ele tinha várias outras opções. Uma delas seria o quê? Entrar em total desespero. O rei baixa um decreto para que sejam mortos todos os sábios. Ele acabou de chegar na Babilônia e foi eleito um dos sábios entre tantos outros jovens ali. Daniel poderia então temer esse momento e procurar fugir, procurar arrumar outra solução de outra forma. Mas sabe o que Daniel fez? A palavra do Senhor diz que Daniel foi ter com o rei Nabucodonosor. Foi ter com ele e se achega ao rei e pede ao rei um pouquinho de tempo. E fala para o rei que se o rei desse esse tempo a ele, ele revelaria o sonho. Não só o sonho, mas a interpretação dele também para o rei. E o rei assim o concede. Então Daniel volta para casa, se achega aos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E sabe o que ele faz, irmãos? Ele propõe a ele e aos seus amigos para que orem. Orem e peçam misericórdia a Deus pelas suas vidas.
e em seguida que Deus, pela sua graça, revele o sonho, a interpretação daquele sonho a ele, para que ele se achegue e fale ao rei, e assim as suas vidas sejam salvas. E muitas das vezes é assim nas nossas vidas, irmãos. Quando nós nos propomos a fazer algo para o Senhor, irmãos, muitas das vezes não é só nós, mas todos aqueles que estão conosco também serão abençoados, sejam ímpios ou não sejam. Quando estamos no nosso trabalho, quando estamos na nossa vida secular, quando estamos em casa, quando estamos passeando, onde estamos orando, estamos conectados com Deus. Eu aprendi como Daniel também, Deus protege não só você, mas todos aqueles que estão ao seu redor. E vemos aí um olhar de misericórdia, sensibilidade em Daniel, porque ele já era ali entre um dos principais dos sábios. Porém ele não deixou que aquilo subisse na sua cabeça. Ele agiu com humildade e foi ter com o Senhor para pedir ajuda ao seu Deus, e Deus assim o faz. Então naquele momento Daniel volta a Arioque, e Arioque o introduz na presença do rei, e ele passa assim a revelar o sonho ao rei. Os irmãos conhecem a história, o sonho do rei Nabucodonosor, com aquela estátua, a cabeça de ouro, o ombro e o peitoral de prata, o abdômen, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Aquilo significava os reinados que viriam após Nabucodonosor. Porém Nabucodonosor era o cabeça daquela estátua de ouro. Em seguida vinham os outros reinados, o reinado Medo-Persa, o reinado da Grécia e por fim o reinado dos romanos. Só que uma coisa interessante nessa revelação que Daniel faz para Nabucodonosor é que a parte das pernas e do pé daquela estátua, que era o ferro, e os pés de ferro e barro, era um reino forte por ser ferro, porém era misturado com barro. Por quê? Porque era forte em força, tinha poder, porém era corrompido por dentro. Era um exército, era um reinado que se ergueria com bastante força, mas porém não teria os princípios bons nos seus costumes. E então Daniel revela ao rei que nesse momento, naquele sonho, diante daquela estátua é lançada uma pedra, e essa pedra bate nos pés dessa estátua, e quando ela bate, ela derruba toda a estátua de cima a baixo. Irmãos, e a palavra do Senhor nos diz que essa pedra era o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Era a pedra que ia combater aquele império que era o Império Romano. Ou seja, naquela época nasceria na revelação que Deus dá a Daniel, e ele se refere ao rei. Nasceria no meio do Império Romano, que não seria rei de reis como Nabucodonosor era, mas seria rei dos reis, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele poria abaixo todos os outros reinados, irmãos. E ele sozinho unicamente reinaria perpetuamente, para sempre. E é o nosso Deus, esse Deus que nós servimos hoje, o mesmo Deus que Daniel servia. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então ele fala aquilo ali ao rei, e o rei muito se maravilha com o que Daniel diz, e vê em Daniel que realmente o seu Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que tem todo o conhecimento, não só da ciência, dos sonhos, mas de todas as outras coisas. E naquele momento então a palavra do Senhor nos diz que o rei Nabucodonosor, com toda a sua autoridade, mesmo com todo o seu poder, se prostra diante de Daniel com o rosto em pó, e reconhece que Deus, o Deus de Daniel, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus todo-poderoso. Aleluias. Irmãos, então nós aprendemos e vemos com essa história o que? Apesar da renúncia e tudo aquilo que Daniel fez no início, quando ele se achegou à Babilônia, ele seguiu adiante, só que mais à frente, Deus preparou uma ocasião para que o nome dele fosse glorificado através da vida de Daniel. E assim é na minha e na sua vida. Louvado seja Deus, independente de qual seja a nossa dificuldade, independente do que seja aquilo que a gente esteja enfrentando, mas temos que ter a certeza e a convicção de que ao fim de tudo aquilo, o Senhor nos dará vitória em nome de Jesus, e sairemos disso vitorioso mais uma vez, como em outras provas. E aqui Deus nos mostra que Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa à mercê daqueles que praticam o mal, mas todavia Deus está junto conosco, nos fortalece, nos prepara, nos edifica. E quando nós fazemos prova desse Deus,
e procuramos fazer o que é certo, o que está nos princípios do Senhor, com amor e com dedicação, Deus também prova o seu amor e os seus cuidados para com a nossa vida, e prova que é conosco, e que Ele pode sim nos ajudar quando ninguém mais pode. Ele pode sim prover para nós quando ninguém em nenhuma situação mais pode prover. Então nesta noite eu digo aos irmãos, creia nesse Deus Todo-Poderoso, irmãos, mas creia com fé que Ele tem todo o poder para fazer por você o que ninguém pode fazer, e faça como Daniel, em todo o tempo seja firme, seja fiel, e não deixe que nada interrompa a sua fidelidade para com Deus. E assim, ao fim de tudo isso, ao fim dessas provas, e de qual seja a dificuldade, o Senhor honrará a sua fé e irá agir em prol da sua vida. Amém? Louvado seja Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade nesta noite, em nome de Jesus.